Oi, gente, boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Islan, eu sou coordenador do curso Técnico em Eletrotécnica e nós convidamos vocês aqui para ter um bate-papo, para conversar um pouco sobre a volta às aulas nesse regime presencial de forma remota. Como todo mundo sabe, as atividades presenciais estão suspensas por conta do Covid-19 e a instituição, então, resolveu permitir que a gente fizesse uma alteração na nossa metodologia convencional de aulas, né, atuando presencialmente, para atuar não presencialmente, através de meios digitais aí que possibilitem o contato entre os professores e os alunos. Eu só gostaria de esclarecer que, antes dessa estratégia adotada e tentar a implementação dela, a instituição como um todo elaborou questionário e pesquisa para consultar a real situação dos alunos, né, para saber as dificuldades de acesso à tecnologia de informação, acesso à internet e tudo mais, para que toda essa estratégia desse certo, minimizando o transtorno para os alunos. Bom, o professor Fernando, que é o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, ele planejou uma apresentação para a gente, para discorrer um pouco de como que vai acontecer essas atividades remotas, essas atividades não presenciais. E no decorrer da fala dele, né, vocês podem e devem ir compartilhando as dúvidas de vocês no chat, que à medida do possível, no decorrer da apresentação e tudo mais, para a gente tentar esclarecer essas dúvidas, né? Eu gostaria de agradecer muito mesmo a presença de todo mundo que está aqui, espero que infle um pouco mais a nossa live, nosso encontro. E de coração, eu quero que tudo isso que a gente está planejando aqui dê certo e possibilite que você absorva da melhor forma possível o conhecimento, né, que a gente consiga transmitir isso para vocês, tentando minimizar as dificuldades. E fiquem bem, um forte abraço e fiquem em casa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, em casa, né, Islan? Todo mundo em casa. Gostaria de agradecer aí todos os envolvidos, para que a gente conseguisse fazer esse evento com os alunos, especialmente o Leonardo aí, que tá cuidando aí da nossa transmissão pelo YouTube, a Islan, que contribuiu bastante também, né, na apresentação também. Eu que vou fazer a fala, mas nós estamos aí, os professores também ajudando a desenvolver ela, e tentar conversar melhor com vocês, tentar tirar algumas dúvidas, né, e falar como está sendo essa estruturação, essa organização aí, da retomada das aulas com vocês. Resolvemos fazer esse bate-papo em conjunto entre o bacharelado de Engenharia Elétrica e o técnico em Eletrotécnica, já que é da mesma área e os professores aí estão organizando toda essa estrutura, como que vão ser as aulas, como vai ser estruturada, está sendo trabalhado de forma conjunta, então, praticamente é a mesma instrução, é a mesma organização entre os cursos. Nós vamos vou fazer uma fala com vocês sobre a retomada das atividades acadêmicas, o calendário acadêmico, tá, e perguntas e respostas. Bom, não sei se todo mundo acessou o site, tá? Espero que tenha acessado por esses dias, mas já tem uma notícia, tá? Tem uma notícia importante lá para vocês, do retorno das atividades. Inclusive, né, tem lá já um documento que foi elaborado pelos coordenadores, aí todas as coordenações dos setores, inclusive, aqui do Instituto, falando sobre, lá tem um questionário lá de perguntas e respostas. Então, muitas coisas estão escritas lá. Então, vocês podem acessar, consultar. Eu estou com dúvida. Vale tal coisa? Espero que a sua pergunta esteja lá e consiga esclarecer a sua dúvida com a resposta. Então, só acessar o site, tem o comunicado do retomado das aulas e tem esse questionário aí de perguntas e respostas. Ali para vocês, só para ter uma ideia, pergunta 1, tal, quando ocorrerá o retorno das aulas? Está ali escrito. E assim vai. São, acho que, 33 perguntas. Bom, sobre o calendário acadêmico. O calendário acadêmico também tem uma notícia no site, vocês podem acessar o calendário. Está aqui, né, sobre a retomada, vocês podem acessar, tem ali os calendários, de acordo com cada nível de curso, integrados, concomitantes subsequentes, que é o caso da eletrotécnica, né, técnica eletrotécnica, superior, bacharelado de engenharia elétrica,
vocês podem acessar e consultar ali como que ficou essa organização. Também está divulgado, vocês têm costume de acessar no site, tem uma abinha ali, uma barrinha do aluno, e lá tem o calendário, já está atualizado também, então vocês podem acessar. Mas, assim, as principais datas, né? Quando a gente reinicia o primeiro semestre, né? Foi suspenso no dia 16 de março, e agora está previsto a gente retomar ele no dia 28 desse mês, de julho, certo? 28/7. Tem um calendário, está previsto lá, se vocês olharem, todas as semanas, tem reposições, não tem jeito, né? Sobrecarregou um pouco, tá? E tentamos diluir isso da melhor forma possível. O término dele está previsto para o dia 9/10. O 10 aí, está previsto encerrar o primeiro semestre. Tem uma folguinha entre um semestre e outro, então o segundo semestre de 2020, ele iniciaria no dia 21/10, e o término previsto lá para o dia 22 de fevereiro. Tem uma pausinha lá, se vocês olharem depois o calendário com calma, tem uma pausa entre o Natal e o Ano Novo, um pouquinho no começo de janeiro, retoma as atividades e vai para continua o semestre, tá? O segundo semestre. Provavelmente finalizando o segundo semestre de 2020, teremos uma pausa também de férias, umas 2 semanas, e aí a gente retoma o primeiro semestre de 21. E se tudo der certo, esperamos que o calendário aí de 2021 termine em 2021 mesmo. Até dezembro, acho que a gente cumpre isso daí. Vamos ver. Agora, para motivar um pouquinho, tá? A apresentação ela é bem rápida, tá? Não tem muito o que ficar falando aqui com vocês. Mas, assim, para motivar vocês, a gente queria escutar os alunos. Se tem dúvida, se não tem, né? Então, aproveite, faça a sua pergunta no chat, vocês estão assistindo aí pelo YouTube, tá? Faça a sua pergunta, que eu vou tentar, com o auxílio de outros aí, nós vamos tentar responder isso para vocês. Bom, tá lá, uma pergunta, tá? Isso aqui eu peguei lá do Perguntas e Respostas. Como será computada a frequência das aulas? Será que eu tenho que estar online? O professor vai fazer uma chamada online, eu tenho que estar lá? Olha, a recomendação é que o professor, né, o docente, ele não faça o cômputo da frequência, da presença do aluno numa aula, nessa atividade online, igual a gente está fazendo aqui. A recomendação é que a frequência, ela seja computada por meio de participações em atividades. Ele assistir um vídeo, um documentário, fazer um resumo, uma resenha desse documentário e entregar isso daí de forma satisfatória, né? Participar, um questionário lá, responder perguntas, né, participar de um fórum. Então, vários tipos de atividades que o professor pode propor. É claro que ele pode fazer o que a gente está fazendo agora, né? Isso aqui poderia ser uma aula, estou explicando, está sendo ao vivo, as pessoas, os alunos podem perguntar e tudo mais. Só que o ideal é que essa aula fique gravada, eu deixo disponível e os alunos podem assistir isso aí no melhor momento possível, né? O que for melhor. Então, o ideal é ter esse momento síncrono, ao vivo, tá, em um sincronismo, mas também deixar disponível para um momento assíncrono, né, que a gente fala, que é não momentâneo, né, não junto. O que mais? Vamos lá. Como serão as avaliações? Olha, cada professor vai escolher a melhor forma de fazer uma avaliação. Ele vai usar as metodologias. Agora, nós estamos retomando de forma remota. Tá? Não temos condições ainda de retomar as aulas presenciais no campus. A direção, junto aos coordenadores, nós ficamos sempre de olho nas orientações sanitárias, ver se a gente pode realmente colocar pessoas dentro do campus, aglomerações, né? É claro que nós vamos ter que evitar, ter algumas cautelas aí no reinício dessas aulas presenciais, mas, por enquanto, a gente fica só dessa forma remota. Vale ressaltar que é um curso, ele é presencial, né, ele é um curso presencial, e ele é vinculado a aulas, então a gente tenta fazer um planejamento semanal de cada disciplina, porém ele fica meio que vinculado às aulas da semana. Então, por isso é que até o cômputo da frequência está ali vinculado às aulas, o desenvolvimento de atividades vão se corresponder aí às aulas.
Então, o professor vai poder utilizar aí diversas ferramentas que, inclusive, ele deve trabalhar durante a disciplina. Tá? Ele vai trabalhar alguns exercícios, algumas atividades, e ele vai usar desses mesmos recursos na avaliação. Como serão as primeiras aulas? Tá? Bom, a aula está aqui, reinicia no dia 28/7, tá? É uma terça-feira, nós vamos reiniciar numa terça. A direção do campus, tá? O gerente educacional, nosso diretor adjunto educacional, desculpa, prometeu aqui, né, divulgou que será divulgado até o dia 17/7, um cronograma das atividades para a primeira semana. Então, atividades que pegam ali da terça-feira, 28, até o dia 1º de agosto, que é um sábado, tá? Vale ressaltar que teremos vários sábados letivos, praticamente todos. Só o que é feriado nós não vamos ter. Ai, mas vai ter aula, eu vou ter que ir no... Né? Não vai ter aula, não vai ter que ir no instituto, nada, tá? Foi orientado aos docentes que desenvolvam atividades, o aluno vai lá e desenvolver uma lista de exercício, tá? Então, foi solicitado que não seja feito encontros ao vivo, assim, síncronos. Tá? Mas, claro, o aluno vai ter que entrar ali e desenvolver atividades. Mas, para essa semana, está sendo elaborado um cronograma bem bacana para vocês, para a gente poder receber vocês, mostrar o ambiente, mostrar as ferramentas, como responder um questionário no Moodle, participar de um fórum, e assim vai. Várias ferramentas já vão ser abordadas nessa semana. Conversar melhor com vocês. Como é que funciona um curso agora remoto? Não é um curso EAD, que eles falam ensino à distância, mas é algo remoto. Tá? E como que vai funcionar isso daí? Então, vocês vão ter uma ideia quando a gente tiver aí nessa semana de acolhimento para vocês. Pessoal, alguma pergunta? Vocês já fizeram algum comentário? Vamos participar, tá? É um momento de vocês. Não sei se todos estão já sabendo como que vai funcionar. Mas o negócio que eu queria falar para vocês é o seguinte. Mas como que vai ser? O que eu vou ter que fazer dia 28? O que eu faço dia 28? Onde vai ser minha aula? Olha, vai estar disponível no site, essas orientações, esse cronograma. Mas um local muito importante que vocês precisam ter o acesso é o Moodle. Quem não tem acesso ao Moodle, por favor, procurem a TI do campus. Presencialmente? Não. Pelo site, manda e-mail, tá? Manda o e-mail para a CTI do campus, para regularizar a senha de acesso, essas coisas. Então, entre em contato, acho que na minha apresentação eu não coloquei, tá? Peço até desculpas, eu não coloquei para vocês, mas vocês conseguem pegar isso pelo site, tá? Ou depois eu disponibilizo aí para vocês. Beleza? Então, regularize a situação para acesso ao Moodle, tá? Todas as disciplinas vão trabalhar com ele, principalmente, tá? Nossa referência é o Moodle. Olha, temos uma pergunta. O conteúdo não será prejudicado nesse formato? Olha, esperamos que não, tá? É uma situação diferente, é um caso diferente. Não é igual a uma aula presencial, tá? É um formato diferente, mas não quer dizer que nós vamos perder qualidade. Porque, assim, numa aula presencial, quando a gente está lá no instituto, nós temos um horário de aula, nós seguimos esse horário de aula, tem esse contato direto entre o aluno e o professor, temos horários estabelecidos. Pelo ambiente remoto, isso já não vai caber, não vai ser tão assim dessa forma. Por exemplo, eu tenho a nossa aula lá, imagina, segunda-feira, tenho aula segunda-feira, 7h. Eu não vou estar, não quer dizer que eu vou estar online para receber vocês, para conversar com vocês nesse horário, e que a minha aula vai durar 1h40. Eu posso, às vezes, marcar uma aula ao vivo, falar meia hora, conversar com vocês meia hora, deixar isso gravado para os demais que não assistiram. Beleza. Mas vai ser meia hora, 40 minutos, 1h, não sei, depende do que o docente planejar. Depois, o aluno vai ter que acessar isso daí,
o professor provavelmente vai passar um texto base, vai passar um questionário, vai passar outras atividades para computar essa carga horária da disciplina, de 2 aulas. Então, vai depender também da iniciativa do aluno. O aluno se torna protagonista nisso. Só para complementar a sua fala, né, Fernando? Lembrando que isso aqui não é novo só para vocês, né? É novo para todo mundo. Então, nós estabelecemos uma metodologia de aula com a nossa experiência para atuar presencialmente com vocês, ter esse contato de sala de aula, fazer as brincadeiras. Eu estou com saudade pra caramba de todo mundo. Então, assim, inevitavelmente vai ser um aprendizado duplo, né? Tanto ou talvez quádruplo, um aprendizado para a gente de aprender as ferramentas, para vocês também, e de como ensinar isso para vocês à distância e de como vocês vão absorver da melhor forma possível. O que é interessante, gente, eu acho que todo mundo é acostumado com os professores do IFE, nós sempre modelamos tudo para que facilite para vocês absorverem o conhecimento. Então, assim, na medida das dificuldades que forem aparecendo, você tem que entrar em contato com a gente e abrir para o diálogo, né? Falar assim, olha, assim não está legal, eu acho que vai ser melhor ter um encontro virtual. Não, o encontro virtual síncrono, ele pode prejudicar um pouco, porque nem todo mundo consegue acessar no mesmo tempo, não tem condição de acesso, tudo mais. Então, é tudo novo para todo mundo, mas se depender do empenho que a gente está tendo e do empenho que eu sei que vocês têm para correr atrás das coisas, vai dar certo, tá? A gente sabe, não é a mesma coisa, um curso presencial e um curso de distância, e eu acho que um pouquinho que agrava é que esse curso não é um curso EAD, né? Então, a gente não tem os trâmites, não tem o procedimento, tudo que um curso EAD se espera. Então, a gente está fazendo abre aspas aí, para uma adaptação, mas eu tenho fé que vai dar certo, tá? Então, eu espero que todo mundo contribua, vocês passem as angústias para a gente, assim como a live é importante a participação de vocês, é importante a participação de vocês no desenvolvimento do ano, né, do semestre, para que a gente consiga concluir e atingir os objetivos das disciplinas, tá legal? Então, eu sinceramente, eu estou muito confiante em vocês, tá? Eu acho que a gente vai conseguir minimizar as dificuldades e vai adequar da melhor forma possível que atenda vocês, ok? Beleza, Isla, valeu. É isso aí. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui. As aulas serão ao vivo? Ficarão gravadas todos os dias? Teremos aulas normais, seguindo os horários iguais ao presencial? Bom, é o seguinte, foi recomendado que o docente ele possa fazer uma transmissão ao vivo, como está sendo feita agora, e que ela fique gravada, tá? Espero que todas fiquem gravadas. Pode ser que às vezes o professor grave um vídeo sozinho e disponibilize para vocês. Que horário que vai ser, né, esse encontro? Nós estamos fazendo hoje, escolhemos um horário, espero que tenha agradado a todos, que dê para todos participarem, mas assim, o docente, quando ele for fazer um encontro ao vivo com os alunos, foi solicitado que ele siga o horário da disciplina dele, o horário de aula que vocês já tinham presencialmente. Então, para não correr risco de dar choque entre disciplinas. Tá? Vai que eu quero fazer 19 horas, aí tem outro docente, então, para os encontros ao vivo, os encontros síncronos, serão no horário de aula. O que mais? Como ficará a chave de acesso nas disciplinas? Então, no Moodle, normalmente os docentes, quando o aluno vai se inscrever na disciplina, que é o primeiro acesso dele na disciplina, os docentes costumam colocar uma senha de acesso. Olha, vai a critério do docente, tá? Vai o padrãozinho de cada um, às vezes não coloca nem a senha, tá? Eu acho que nós temos, normalmente a gente coloca a sigla em maiúsculo, tá? A sigla da disciplina em maiúsculo, a gente costuma colocar, posso até pedir para os docentes padronizarem isso, mas, gente, como conversar com os docentes? Manda e-mail, se você entrar no site, você consegue lá, docentes, tem lá o e-mail institucional de todos, manda um e-mail, tá? Tire as dúvidas, entre em contato com os coordenadores, comigo, com o Islam. Eu tenho o WhatsApp. Manda o WhatsApp, tá? Cuidado com o horário, manda no horário mais adequado, tá? Pergunta, tá? Entre em contato com a gente, com o professor de disciplina, e aí ele orienta como que vai ser isso. Vai falar, Islam? Eu vou falar, assim, quanto ao horário do WhatsApp, o meu WhatsApp ele é meio sem horário, então desde que vocês não me liguem, não tem problema com as mensagens. Só fique ciente que eu vou responder quando eu puder e não quando vocês quiserem, tá? O Everton fez uma pergunta relacionada ao uso do AutoCAD. Bom, são duas coisas distintas, tá? Primeiro, não está previsto AutoCAD para essa retomada, por quê?
O que vai retomar agora são os módulos 1 e módulo 3, que são os módulos que tiveram calendário suspenso no primeiro semestre. Então, essa primeira etapa agora é para concluir esse primeiro módulo e esse terceiro módulo que está em andamento já. E nenhum deles é previsto o AutoCAD diretamente. Vou fazer uma observação para isso. Então, a disciplina de AutoCAD, que é o projeto auxiliar para o computador, que é só no segundo módulo, é um segundo passo. Se realmente a gente não tiver voltado às atividades presenciais, a gente vai tentar pensar numa estratégia, se é possível ou não, atuar de forma virtual, tá ok? Agora, em relação ao que está andando hoje, né, e aí acho que a ansiedade fica principalmente pelas disciplinas correlatas que usam o AutoCAD, e aí pego como exemplo a minha, que são instalações elétricas prediais. A gente estava trabalhando sim usando o AutoCAD, né, nos computadores da instituição. Então, nesse caso, a minha ideia da minha disciplina, a gente pode fazer uma discussão para melhorar essa estratégia, mas é que a gente não utilize nenhum software pesado que demande um computador. A minha ideia, assim, eu sei que é um pouco arcaico, mas a ideia é trazer tudo para o papel e caneta. Então, a gente tenta montar planilhas. O projeto em si, né, aquela parte do AutoCAD, jogar isso numa prancha, é para ficar visual para a gente. Claro que é interessante praticar isso, mas a gente sabe que agora não é o momento para isso. Então, o que eu vou me preocupar em ensinar para vocês é dimensionamento, coisas que não demandem de um computador muito potente, e às vezes até no próprio celular a gente consiga desenvolver, tá? Então, por enquanto, podem ficar tranquilos, voltado para a eletrotécnica, claro, esse comentário, né? Então, a gente não vai utilizar o AutoCAD, pelo menos em instalações prediais, e a disciplina que demanda AutoCAD, ela vai ser ministrada agora, é para um segundo momento. Aí tem muito si nisso, né? Tem a condição de retorno às aulas presenciais, tem a continuação do segundo módulo, do quarto módulo. Então, eu estou tentando esclarecer por agora em relação ao AutoCAD, que são as disciplinas que utilizam ele, tá ok? Pessoal, valeu, Islan. Na engenharia, pode ter alguma disciplina de instalações que pode utilizar o AutoCAD. Vai ter que conversar com o docente, tá? Vocês, alunos, conversem com o docente, ele vai ver com vocês também quais são as condições e como que isso vai ser trabalhado para vocês. Eu coloquei aí no chat de vocês aí do YouTube o e-mail da CTI, tá? Que é da TI do campus. Ali, se você tiver problema com o Moodle ou alguma outra plataforma, o SWAP, por exemplo, pode mandar e-mail para eles. Então, lá é cti.pep@ifsp.edu.br. cti.pep@ifsp. Beleza? O que mais? Temos alguma outra dúvida aqui? Alguma outra pergunta? Ver no chat. Acho que é isso. Então, eu vou continuar aqui com o que eu tenho. Léo, pode falar? Quer falar, Léo? Leonardo? Alô, tá me ouvindo? Sim. Desculpa aí que eu me perdi aqui, que tá o som do YouTube ali, fiquei meio perdido. Só em relação à pergunta do Moodle, né? A gente pode ver que para a primeira semana está prevista uma ambientação. E todos os professores também vão tentar ambientar os alunos desses novos sistemas, se é que já não utilizaram, né? O Moodle a gente já utilizou em sala de aula, provavelmente. Mas outras ferramentas, o Teams ou outra ferramenta que o professor vai utilizar, com certeza o professor vai dedicar um tempo para auxiliar os alunos, né, e para ambientar os alunos nessas novas ferramentas, tá? Então, só para complementar. Agora, se for dúvida de acesso, o e-mail está dando errado, esse tipo de coisa, aí sim teria que ser direto com a coordenadoria de TI, porque aí é problema no acesso, né, não problema de dificuldade de mexer no ambiente. Beleza. Retomando aqui, questão número 12. Os professores iniciarão as suas aulas não presenciais a partir de qual conteúdo? Como que ele vai retomar? Olha, primeira semana está previsto essa ambientação e tal. Espera-se, né, que os docentes foram orientados a isso, para que façam uma revisão dos conteúdos, né, mostrar novamente como vai ser a distribuição das aulas, né, o que o pessoal pretende fazer. Então, dá uma retomada, faz uma revisão dos conteúdos e depois continua a partir daí. E fizeram uma pergunta aqui, tá? Em questão às provas, o que você pode dizer? Bom, em relação às provas, pessoal, o docente que vai
que vai ver como que ele pode desenvolver isso da melhor forma. Vai ser de forma remota. A princípio, tá, se tivermos liberação para retomada das atividades presenciais, aí a gente deve iniciar isso aos poucos, que seja de forma híbrida, né? Um pouco presencial, um pouco remoto. Mas o docente, ele vai utilizar durante a sua disciplina algumas ferramentas, listas de exercícios. Eu posso pedir para um aluno resolver um exercício teórico, ele resolve no papel, tira uma foto e posta, gravar um vídeo. Existem vários tipos de perguntas ali no Moodle que o docente pode escolher, marcar alternativas, né, fazer associações, né, existem, e às vezes outras ferramentas aí que ele pode adotar, tá? Mas espera-se que o docente trabalhe isso durante a disciplina, para que o aluno depois chegue na prova sabendo utilizar a ferramenta. Só para complementar, Fernando, em relação às avaliações, né, aí, como eu disse anteriormente, em relação a essas disciplinas, a gente vai ter que se habituando e vendo a melhor estratégia possível. E só para terem uma ideia de como as coisas vão acontecer, ou podem acontecer, hoje, né, a portaria 2337, ela inibe qualquer avaliação que conceda nota que compõe a média final do aluno, ela não pode ser aplicada durante esses 30 dias iniciais. Então, todas as atividades avaliativas, eu vou abrir um parênteses para isso, porque avaliativas de um caráter diagnóstico, elas não podem contabilizar como nota. Então, esse momento, talvez, inicial, seria legal da gente pensar em estratégia, até vocês darem sugestões, ou a gente aplicar, em termos de teste, alguns tipos de avaliações para ver, não, essa aqui é mais adequada, essa aqui não está correndo muito legal, vamos fazer online, vamos fazer simultâneo. Então, eu penso nessa estratégia. Então, esses 30 dias iniciais, que praticamente é o mês de agosto completo, a gente pode pensar em desenvolver atividades avaliativas só para analisar como está sendo a absorção de vocês, não só do conhecimento, mas como está sendo a interação com as ferramentas digitais, tanto para você quanto para a gente também, né? Como eu disse, é aprendizado novo para todo mundo. Então, acho que esses 30 dias iniciais, Fernando, é um momento ideal para a gente tentar pensar na melhor forma de avaliar realmente o aluno para compor a nota final lá na média. Correto, é isso mesmo, Islan. Continuando nessa questão aí da avaliação, tem uma pergunta aqui. Os métodos de avaliação vão ser os mesmos que antes? Como os trabalhos, provas, seminários, em relação aos pesos? Olha, não, tá? Se o professor já desenvolveu alguma avaliação na disciplina, essa vai ser mantida. Agora, são novas ferramentas, são novas formas de avaliar. Então, o docente, ele vai reelaborar essa questão do plano, inclusive readequar para as aulas, né, para esses encontros aí. Então, ele vai readequar o plano de aula dele, completamente, mantendo o que já foi feito. Tá? Então, os pesos vão mudar, tal, mas no começo logo da retomada, nas primeiras aulas com o docente, ele vai reapresentar o plano, como é que ficou para vocês, e vai explicar certinho, né, o que ele pretende fazer durante esse final de semestre aí, né, o que sobra do semestre. A presença só conta para videoconferência? Não, tá? O docente vai discriminar as atividades e o que corresponde. Olha, entregar uma lista de exercício tal, vale 1 ou 2 aulas. Fazer uma resenha, tal aula, um seminário, equivale a 1 aula. E conforme o aluno for desenvolvendo essas atividades, o docente vai lançando a frequência. Tá? Espera-se que o aluno desenvolva as atividades, entregue aí nas plataformas, no Moodle ou alguma outra, e o docente vai lá, vai verificar a execução e vai dar um retorno para os alunos, né? Um feedback de como que foi o desenvolvimento da atividade. É importante ressaltar, né, Fernando, que não é só entregar qualquer coisa, não vai pegar a atividade que o professor passar para você, escrever uma receita de bolo e falar assim, eu me dediquei a ela, então estou presente, né? O docente tem a liberdade total de avaliar aquilo e ver se você realmente se empenhou, se dedicou para desenvolver aquela atividade para contabilizar a presença, tá? Então é importante que vocês, nesse momento, mais que nunca, né, que vocês se empenhem realmente para desenvolver isso da melhor forma possível, porque como a gente não vai ter esse contato próximo com vocês, é o meio da gente entender como que está sendo avaliado, como que as coisas estão sendo absorvidas por vocês, como que está a compreensão dos conteúdos, nesses feedbacks, nessas avaliações que vão mandar para a gente vai devolver com feedback, tá legal? Então, assim, tentem se concentrar para desenvolver. Uma sugestão que eu dou, inclusive a estratégia que a gente montou para o calendário, é que as atividades referentes a, sei lá, saúde e segurança do trabalho. Então, tenta reservar o tempo naquela aula que você estaria assistindo aula com o professor, no caso,
se não tiver um encontro, claro, né, ele passou uma atividade para desenvolver, pega aquele primeiro horário de aula lá, que é dedicado à matéria, e se dedica para resolver o exercício que ele te passou, a atividade que ele passou. Se for uma leitura, usa aquele tempo para fazer a leitura. O professor Fernando passou uma atividade sobre uma lista de exercícios de necessidade básica. Ele quer que você resolva em 15 dias. Então, se é 15 dias, são 2 semanas para você resolver. Pega metade da lista, tenta resolver ela na medida do possível na primeira semana, no horário que é reservado à aula. Até mesmo porque você pode falar para o professor Fernando, não consegui desenvolver, eu estou com dificuldade, aí vai pensando uma estratégia para melhorar, talvez fazer um encontro, fazer uma videoaula, desenvolver uma ferramenta auxiliar que permita que você desenvolva da melhor forma possível, tá? Então, assim, gente, como eu digo, tudo na vida é sempre via de mão dupla. Então, a gente vai mandando aqui para aí e você se entra de volta para a gente vai ficar nessa brincadeira de ping-pong, tá? Então, tenta se dedicar, tenta aproveitar a melhor forma possível os momentos que tiver para estudar e tudo mais, beleza? Sobre esse assunto, nós orientamos que os docentes procurem alimentar o Moodle na segunda-feira. Então, o docente vai lá e coloca a atividade da semana no Moodle para que vocês já possam ir desenvolvendo essas atividades. E não deixa acumular. Eu vou fazer rapidinho sexta-feira à noite. Quero ver sexta-feira. Mas, assim, não deixa acumular. Chega no sábado, quero fazer tudo. Usa o seu horário de aula. Você não vai para o instituto e você não se dedica àquele horário lá? Então, se dedique nesse horário, tá? Para desenvolver as atividades da disciplina. Outra pergunta. No caso das aulas práticas, como fica? Bom, aulas práticas é o seguinte. A princípio, foi solicitado aos docentes que deixem as atividades práticas para o final do semestre. A princípio, vamos iniciar com as atividades teóricas de cada disciplina e as práticas ficam para o final. Mas e se não puder fazer nada prático, como que fica? Olha, algumas disciplinas nós conseguimos desenvolver simulações para o computador, então tem vários simuladores aí que conseguem ilustrar um pouco como que seria essa prática. Então, a princípio, a gente espera que lá para setembro a gente possa fazer alguma coisa, então por isso que as práticas ficaram para o final. Se não for possível, nós vamos tentar simuladores, né, até finalizar esse semestre. E é claro, tem algumas disciplinas que são correlatas, assim, que tem uma sequência lógica. Então, eu consigo, às vezes, nesse primeiro semestre, fazer por simulação, e na retomada, entrando no segundo semestre, na retomada das aulas presenciais, o professor da disciplina subsequente, ele consegue desenvolver essa parte teórica. Né? Ele vai atuar na sua disciplina, mas ele também consegue revisar um pouquinho essa parte teórica. E se a gente achar que o aluno realmente ficou prejudicado, não foi legal, a gente pode marcar encontros, outros encontros extra-sala, né, para o aluno poder fazer isso daí. Fazer uma prática, fazer um cursinho FIC de laboratório, né, dá para fazer algum outro curso para tentar retomar essas práticas que foram perdidas. Espero que tenha respondido. Só para complementar, né, Fernando, agora eu estou do complemento aqui, né, eu estou quase para as emendas parlamentares. Assim, a portaria 544, ela autoriza, né, que as atividades presenciais sejam substituídas por ambientação virtual nesse período de pandemia, né? E, associado a isso, a resolução do CNE, a número 3 de 2018, isso que ela veio num outro momento, né, que teve suspensão de calendário, ela permite que toda atividade prática possa ser substituída por softwares de simulação. E, claro, quem que pondera isso, né? Então, por exemplo, vou pegar como exemplo o Laboratório de Eletricidade Básica. Eu estou pegando esse como exemplo porque nós conhecemos vários softwares que podem fazer abre aspas, o trabalho que é feito em laboratório, fecha aspas, né? Então, se a gente consegue simular circuito, a gente consegue colocar um amperímetro, a gente consegue colocar um voltímetro, então a gente consegue fazer isso por ambientes de simulação. É possível fazer isso em todas as disciplinas? Não. Naquela disciplina que realmente foi imprescindível a utilização de ambiente prático, ambiente presencial, isso vai ter que ser jogado um pouco mais para frente. Mas, na medida do possível, a gente está tentando bolar estratégias, né? Não é camuflar nada, mas é bolar estratégia para que não percam esse conhecimento. Para finalizar, é importante lembrar também que vocês já tiveram, mesmo que um curto período, um envolvimento nesse início de ano com atividades práticas, né? Então, por exemplo, laboratório de eletricidade,
eu não sei até que ponto o professor conseguiu desenvolver com vocês, mas vocês já frequentaram o laboratório, talvez viram um componente, viram uma fonte de alimentação, viram um multímetro, né, as funções deles. Os alunos do terceiro módulo já viram isso, inclusive fizeram parte de práticas de instalações elétricas, né, fizeram circuitos em corrente alternada em laboratório também. Então, uma coisa vai complementando a outra, né? Se o laboratório de eletricidade for gerar um gap muito grande, uma falta de conhecimento muito grande, a gente tenta compensar isso num outro momento, lá em laboratório de circuitos em corrente alternada, por exemplo, né? Você pode tentar fazer uma revisão, um complemento, alguma coisa. A atividade de comandos elétricos hoje, se não for possível, não tivermos condições de fazer nada prático, além do que vocês já fizeram no início do semestre, a gente pode fazer isso lá com o professor Fernando, quando ele desenvolve a disciplina de CLP. Ele tem uma ambientação já natural para comandos elétricos e ele pode reservar um pouquinho mais do tempo, né, uma disciplina de 3 aulas por semana, que ele pode reservar um pouquinho do tempo para dedicar à prática de comandos elétricos, para ambientar tudo isso, né. Então, na medida do possível, hoje, gente, vamos lembrar que é circunstancial isso, tá? Nós estamos num momento atípico, nós estamos tentando resolver alguns problemas para que vocês não percam tanto tempo de ensino e que vocês não percam o conteúdo em si, né? Não percam essa capacidade de serem bons profissionais no futuro. E aí sim vem estratégias depois futuras, né? Até uma recuperação paralela, alguma coisa nesse sentido. Mas, na medida do possível, por conta dessa situação, a gente vai dar prioridade para as coisas que possam ser simuladas e quando puder, quando naquele momento que voltar a atividades presenciais, a gente tenta retomar isso da melhor forma possível, ok? Pessoal, então, reforçando, a gente só está tentando desenvolver essas atividades porque nós estamos amparados por portarias e pelo MEC, tá? Então, tentar fazer isso por simulação, tem uma portaria que nos permite, tá? Então, estamos tentando, claro que não é o ideal, mas da melhor forma possível, continuar com as aulas de vocês. Uma coisa, a gente pode futuramente prever algum outro projeto para sanar dúvida. Fiquei com dúvida, alguma coisa de alguma experiência, a gente pode tentar num outro momento, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas, deixa eu ver como é que fica. Perguntaram, vamos aproveitar que está relacionado, sobre a disciplina de comandos elétricos da eletrotécnica, né? Técnica eletrotécnica. Estavam no terceiro módulo, apresentando prática. A princípio, vai ficar por simulador, né? Nós vamos tentar dessa forma remota, se a gente não conseguir voltar presencialmente até setembro. Mas não fiquem preocupados, tá? Porque, por exemplo, no quarto módulo da eletrotécnica, tem a disciplina de tópicos em automação industrial. E nessa disciplina, vocês vão trabalhar com um controlador, né, que faz automação industrial. E nessa disciplina, inclusive eu que costumo ministrar, eu costumo trabalhar os conceitos de comandos elétricos. Nós programamos o controlador e a gente vai lá para o laboratório, utilizamos o motor, utilizamos as chaves contadoras e fazemos as partidas, os acionamentos, misturando, né, essa parte de comandos elétricos. Então, ali, dá para, no semestre seguinte, continuar o conteúdo, né, rever algumas práticas, e dá para trabalhar com mais calma isso daí. Tá? Então, o conteúdo, teoricamente, assim, não seria prejudicado. Deixa eu ver. O que eu tenho aqui de pergunta? Todas as disciplinas serão postadas segunda-feira? Olha, nós orientamos os docentes a isso. Tá? Aí cabe, às vezes, né, uma forma de tentar organizar. Porque, assim, em um curso que ele é totalmente à distância, ele já é um curso estruturado, todas as aulas elas já são preparadas, todas as atividades já são todas preparadas, o curso está pronto. Aí, o que acontece? O moderador lá, o responsável, o tutor do curso, chega lá num dia, por exemplo, na segunda-feira, tal horário, ele libera o conteúdo da semana, naquele dia, né? E o aluno fica livre para assistir as videoaulas, para fazer as atividades. Então, mas já é um curso já estruturado. Nós não somos estruturados para isso, não é um curso EAD, tá? Que é ensino à distância, nós vamos ter aulas remotas. É claro que para tentar ficar um pouquinho mais organizado, nós pedimos para os docentes fazerem dessa forma. Mas pode ser que, às vezes, surja algum outro material durante a semana, e o docente vai atualizando vocês, tá?
inclusive os encontros, se forem presenciais, assim, presencial sim, ao vivo, né, que ele faça no horário da sua disciplina, para não ter choque com o outro. Horário, outra pergunta, em relação ao horário de atendimento ao estudante, haverá um horário específico? Gente, os docentes têm sempre um horário que a gente costuma agendar. Eu não sei se nós vamos reformular aquele horário para vocês, mas o que foi solicitado a princípio? Os alunos estão precisando de atendimento. Olha, o docente pode organizar, deixar todo mundo avisado, no Moodle, por exemplo, ó, nessa semana, nós vamos pegar o horário da aula para fazer o horário de atendimento. Lembrando, não conta carga horária, não conta presença, né, não conta carga horária da disciplina, nem presença. Ele está usando simplesmente o horário para poder fazer esse bate-papo com os alunos e tirar as dúvidas. É claro que, fora isso, vai ter as atividades da semana. Então, para a organização, pode ser usado o horário da disciplina, já que nem todos os encontros serão, assim, ao vivo e vai durar realmente 1h40, se for 2 aulas, não vai demorar as 2 aulas. Ou, por exemplo, eu marco um bate-papo com vocês, estou aqui conversando, pessoal, a parte que eu tinha para falar de vocês da aula é isso, agora vamos tirar dúvidas. Pode ser. Ou, então, fórum, o professor pode disponibilizar no Moodle Fórum, ou outras formas, tá? Vai de cada um, por exemplo, WhatsApp, redes sociais, ou uma outra plataforma, como, por exemplo, está aqui, ó, a questão 14. Quais são as principais plataformas digitais, tá? Do ambiente virtual de aprendizagem. Nós estamos padronizando principalmente o Moodle, é a nossa principal aí, canal de comunicação é o Moodle, mas tem o Swap, tem a conferência webconferência da RNP, que hoje está sendo transmitido pela webconferência, nós estamos fazendo por aqui, e transmitindo por YouTube. Pode ser pelo Microsoft Teams, os docentes têm acesso, podem fazer cadastro, os alunos também podem depois fazer o cadastro no Microsoft Teams, tem algumas orientações, e cada docente vai passando a melhor forma. Eu quero fazer uma videochamada pelo Google Meet. Se for uma plataforma gratuita, o docente pode utilizar. Deixa eu ver se tem mais alguma, que eu estou olhando aqui o chat, tá? Só um minuto. Pessoal, tem muita pergunta, tá? Eu estou evitando falar o nome de quem está fazendo a pergunta, fazendo o comentário. Não sei se isso incomoda algum, vocês, tá? Mas a Mara Ferreira, ela fez um comentário. Será bacana futuramente, quando voltar às atividades presenciais, abrir um cronograma para rever dúvidas que tivemos durante a metodologia, à distância, pois algumas disciplinas requerem isso, tá? Pessoal, isso aí é uma questão de conversar com o docente, vocês estruturarem isso daí, tá? Melhor forma. O que mais? Alguns, em relação ao acesso à internet. Pessoal, espero que todo mundo tenha acesso, mas o professor vai ter que ver com a sala, cada sala de aula é uma questão. Na engenharia ali, os alunos são matriculados por disciplina, não por módulo, então vai caber ao docente conversar sobre isso. O MEC e a instituição estão correndo atrás de tentar resolver esse problema de acesso à internet. Espero que a gente consiga, né? É uma questão, de, às vezes, de licitação, tá? É um processo um pouquinho burocrático, mas é do sistema, não depende exatamente do campus. Mas é isso daí, tá, pessoal? É isso. Léo, Aislan, alguma outra questão, alguma outra pergunta? Fernando,
Oi. Acredito que não, por enquanto tá tranquilo. Tá. Só aguardar um pouquinho, ver se o pessoal tem mais alguma dúvida, pessoal. Bom, estou aguardando aí vocês, caso alguém tiver alguma outra pergunta, mas foi muito bacana. Obrigado você, Mara, Mara Ferreira, tá? Por ter colaborado, feito as perguntas, foi bem bacana, gostei, tá, da participação de vocês. Obrigado por ter assistido, tá aí presente até agora. Mas estamos aí no aguardo. De mais alguma pergunta? Eu também quero agradecer a participação de todo mundo, tá? Eu falar que eu fico muito feliz com isso. E lembrando que na primeira semana, que vai ter ambientação, nós teremos um outro momento de fala geral, né? Já não começa com a aula na primeira semana, então o diretor educacional vai fazer uma fala, a diretora geral vai fazer uma fala, vai ter ambientação com os responsáveis pela biblioteca, e nós, coordenadores, articulando alguma coisa com os professores, né? Para conversar com vocês mais uma vez. E assim, gente, pode mandar pergunta, se ficar alguma pergunta depois, aparecer alguma dúvida, eu estou aberto para receber perguntas de WhatsApp, via e-mail, fiquem à vontade, tá? E, enfim, eu estou muito feliz com a participação, obrigado. Pessoal, temos uma pergunta. Dulce perguntou: o prazo para a entrega das atividades já foi estipulado? O prazo foi o seguinte: nós orientamos os professores a colocarem um prazo de aproximadamente uma semana. Então, se eu entrego uma atividade, dá uma semana para vocês desenvolverem, a não ser que essa atividade envolva uma carga horária muito elevada, então, para ele ajustar isso daí e deixar uma semana para o aluno entregar. E aí, assim que passar o prazo de entrega, o docente vai lá e vai analisar essa entrega e dar um retorno para o aluno. Espera-se que isso também aconteça em mais uma semana. Valeu. Temos aí agradecimento, Gabriel, GC, parabéns. Em meio às dificuldades, essas medidas me parecem que vão funcionar. Tomara que dê tudo certo. Valeu, obrigado a você, participem. Aproveitem aí a retomada das aulas, tá? E reaproveitem os cursos. Gente, em relação a esses prazos, né, de alinhamento para entrega de atividades, para contabilizar a presença e tanto contabilizar a média também, é importante falar que isso vai ter alinhado com o professor, né? Então, assim, às vezes, a gente sabe que às vezes a gente erra na mão ou para muito fácil ou para muito difícil, né? Então, talvez, se vocês sentirem que a atividade está um pouco mais pesada, talvez precise de um prazo maior para entregar, ou vice-versa, porque é muito simples, pode adiantar um pouco a disciplina, adiantar um pouco o conteúdo. Então, isso vai ser ajustado entre o professor da disciplina e vocês, alunos, né? Então, a nossa função aqui é tentar transmitir o conhecimento da melhor forma possível, e não é só enfiar conteúdo, é que vocês absorvam isso, né? Então, o feedback para saber como que a gente está fazendo, se a gente está acertando, se a gente está errando, aonde e o que precisa ser melhorado, quando melhorar, como fazer, o feedback é de vocês. Eu costumo falar isso para vocês sempre, né? Todas as turmas que eu passei, vocês são o nosso termômetro, e só que vocês precisam demonstrar isso, né? Não adianta só você estar sentindo e não transmitir para a gente o que está acontecendo, qualquer dificuldade. Eu vou falar, a gente sabe que tem alguns alunos que são um pouco mais acanhados, mas pede para um outro colega falar, se for o caso, né? O ideal é que todo mundo se mostrasse, pô, vocês vão ser profissionais, então, no momento, vocês vão ter que mostrar a cara de vocês, vão ter que se expor, então é interessante que comecem a praticar isso, mas não consegue, então pede para o colega, estou com dificuldade nisso, vamos falar com o professor para ver se ele consegue melhorar a metodologia, ou a forma, ou o tempo dedicado para encontros síncronos, né, encontros ao vivo. Então, assim, vocês são os nossos termômetros, tá? E eu tenho certeza, eu não tenho medo de errar quando eu falo para todos os professores da indústria em relação a isso. O nosso comprometimento é com o aprendizado de vocês. A nossa maior preocupação em bolar toda essa estratégia foi como minimizar a perda de conhecimento que pode acontecer e provavelmente aconteça, né? Enfim, gente, traz para a gente qual a dificuldade, traz qual é o problema, e a gente vai pensar em alguma forma para resolver isso, tá ok? Pessoal, isso é novo para mim, é novo para a Ilan, é novo para todo mundo, é novo para vocês.
eu só dei aula, eu iniciei o Instituto de 2012, eu só dei aula presencial, eu nunca dei uma aula à distância. Então, é novo, tá? E estamos, e os professores também estão todos empenhados, né? Estamos trabalhando muito para tentar minimizar esses impactos aí desse afastamento social, dessa paralisação das aulas presenciais. É uma mudança muito grande. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Desde quando eu nasci, eu não tive, a gente não tem experiência nisso, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, tá? E contamos, e a gente conta, claro, que com a ajuda de vocês, alunos, para que a gente consiga desenvolver todas as atividades da melhor forma possível. Bom, o Gabriel fez um comentário, tal, de 2 semanas para entregar estaria ótimo, né? Então, mas esse ajuste cabe ao docente, né, a combinar com as turmas, né, com cada disciplina. Só gostaria de comentar em relação a isso. Opa, desculpa. Não, Léo, a minha fala era justamente para convidar, talvez algum professor quisesse fazer um comentário, é exatamente isso, você só antecipou o que eu ia fazer de convite, tá? Mas seja bem-vindo para falar a todos. Tá. Pessoal, só nessa vertente aí, é muito interessante que se os alunos puderem, que deem feedback, que dê retorno, né, sobre o que está acontecendo na disciplina, o que os professores estão fazendo, o próprio professor, né, para eles programar melhor também. E outra coisa, acredito que alguns alunos ainda estão motivados, e gostaria que esses alunos que estão motivados, assim como os professores estão motivados para fazer o melhor, que tentem espalhar essa motivação, que tentem trazer os outros alunos que não estejam tão motivados com essa situação, né, que a gente sabe que é uma situação complicada, mas tentar motivar os outros alunos também, para a gente passar junto por essa aí, porque todo mundo se empenhando, com certeza vai sair tudo bem. Exatamente, Léo, muito interessante o que você falou, né? Eu vou citar como referência, eu espero que no caso tenha constrangimento, mas eu bati um papo com a Mara um pouco mais cedo, né? E ela falou que alguns alunos estão um pouco desmotivados, tal. A gente entende, né? Foi muito tempo também sem um contato próximo com vocês, muito tempo para tomar uma decisão, tomar uma iniciativa de como fazer, de como retornar. Mas, de novo, é porque a gente queria fazer da melhor forma possível, e sempre tinha esperança, né? Talvez voltasse, talvez a curva do Covid caísse, de infecção, talvez surgisse uma vacina num tempo recorde, enfim, a esperança, ela existia. Mas não aconteceu, teve todo esse tempo de distanciamento entre os alunos e os professores, os alunos e a instituição. A gente pede desculpa, né, mas também não em alguns momentos, às vezes é melhor ficar um pouco quieto que falar sem ter informação. Hoje nós temos um posicionamento, nós temos uma estratégia para atuar e tudo isso. Em outros momentos a gente não tinha, né? A gente pensou várias vezes em fazer uma reunião para dar uma informação para vocês, mas informações que nós não tínhamos. Então, vocês iam estar acalorados de perguntas, quando volta, como que vai ser, e a gente não tinha nada sólido para passar para vocês. Então, é tudo muito novo para todo mundo, tá? O que o Léo falou é de suma importância. Tenta contagiar perto de você, tá? Tenta trazer, fala, os caras estão se empenhando, os caras estão bolando estratégia, o cara vai fazer do fígado, do coração, para que isso dê certo, tá? Para que a gente leve conhecimento da melhor forma possível para vocês, tá bom? E, pessoal, muita atenção, é bom manter o afastamento social, os professores vão motivar vocês com atividades, com trabalhos, às vezes seminário, coisas que vão ser em grupos, mas se reúnam pelas redes sociais, tá? Abre uma videoconferência aí, sei lá, usa o WhatsApp, o Google Meets, qualquer outra ferramenta, mas que se reúnam à distância, tá? E vamos firme, que nós vamos conseguir passar por esse momento aí. Tem um dos pilares do Instituto, né, a grande qualidade do ensino, né? E com certeza nós vamos manter essa qualidade, fazer de tudo para essa qualidade continuar, tá? E os professores, como sempre tiveram, vão estar à disposição mais ainda, né? E como eu já conversei com outros professores também, muitos estão empolgados de desenvolver esse tipo de atividade. Então, eu acho que a gente vai passar muito bem por essa aí, né? E muitos professores também, nós estamos com saudades das aulas e dos alunos, né? Mas eu acho que agora, chegando um pouco dessas aulas remotas, vai melhorar um pouquinho isso aí. E é isso. Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Eu acho que é isso, né?
Eu gostaria de saber se algum professor, né, além do professor Leonardo, gostaria de se manifestar, trazer alguma palavra, né? Talvez os alunos também estejam com saudade de vocês, né? Só para dar um alô, alguma coisa. Enfim, quem se sentir à vontade, tá? Pode abrir a câmera também, se mostrar aí. Com certeza, Dulce. E essa preocupação sua, ela é pertinente, ela é válida, tá? Mas o que eu posso garantir não é que talvez a gente não erre na mão algumas vezes, mas justamente a nossa estratégia de tentar manter a distribuição de atividades de acordo com o que o professor já tinha de aula durante a semana é para justamente não acontecer isso. E eu falo pela indústria, né, porque a gente tem esse contato mais próximo. Então, a ideia dentro da indústria sempre foi controlar isso, e não só no não presencial agora, mas também nas atividades presenciais, a gente tem que sempre balizar, coordenar provas, coordenar trabalhos, prazos para entrega de atividade. Vocês estão no terceiro módulo, têm mais experiência com a gente, e eu acho que nunca foi diferente disso. Às vezes coincide, né, 2 provas na semana, ou 2 trabalhos relativamente pesados numa semana, mas sempre que vocês trazem essa demanda que está pesada, a gente tenta articular alguma coisa para melhorar, até mesmo para vocês entregarem um negócio para a gente, bem feito, com realmente que tem empenho de vocês e que vocês tiverem aquele trabalho, aquele esmero de fazer com qualidade. Então, se tem esse receio, tem, mas é o nosso receio também, tá? Então, essa estratégia de deixar as atividades alocadas nos dias de aula, fazer distribuir da melhor forma possível, é justamente para que isso não aconteça, tá ok? E aconteceu algum problema, surgiu, o professor está com muita carga horária, a gente está aberto para remanejar isso, a gente vai tentar fazer uma nova estratégia ou modelar a estratégia existente, tá bom? E em relação a isso também, é claro que vai aparecer outras atividades, é um outro jeito de você cursar esse curso. É uma outra forma, é uma outra estratégia. O aluno, ele tem que correr mais atrás do conhecimento. Não tem jeito. A gente passa algumas atividades, passa uma explicação, um vídeo, algumas coisas, mas o aluno também vai ter que ir lá, ele vai ter que olhar, às vezes, ler um material, né, um documento que o professor vai disponibilizar, ver a apresentação, correr atrás da lista. O aluno se torna um pouco mais o protagonista do ensino. Ele tem que correr atrás do curso. Então, ele tem que procurar, ele tem que, é interessante se organizar, ter um cara, olha, meu horário de aula era esse, ele tem que estar disponível no horário de aula para desenvolver as atividades. Vocês têm que ter consciência disso. Ah, mas eu não quero fazer nesse horário, eu quero fazer um outro horário do curso, à noite, à tarde, no sábado. Tudo bem, não tem problema, o curso à distância proporciona isso, né, essas aulas remotas. Mas, assim, você tem que ter noção do tempo que você vai gastar e que você tem que correr atrás das atividades, de desenvolver isso daí. O Fernando, eu gostaria de ver se os alunos têm mais alguma dúvida, se querem mais algum esclarecimento, né? Eu acho que a gente vai ter o segundo semestre com bastante encontro, com bastante vídeo com o nosso rosto exposto aí para todo mundo matar a saudade. Mas acho que a gente estendeu bastante, né? Foi uma hora de diálogo e, de novo, queria agradecer a presença de todos, os professores que participaram aqui no chat, quem fez as perguntas, quem pôde visualizar. Foi muito bacana, gostei muito, estava bem ansioso para isso, achei muito legal. Mas acho que se não tiver mais nenhum posicionamento, né, a gente podia encaminhar para encerramento. Mas beleza, pessoal. Então, eu também gostaria de agradecer a presença de todos, vocês que participaram, que fizeram as perguntas, os comentários, obrigado, valeu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, o Aislan também está, os outros aí que estão participando, o Leonardo, os outros docentes que também estão assistindo a gente. Todos nós estamos muito empolgados e estamos felizes com a retomada das aulas, porque, afinal, ultimamente, o que a gente tem feito? Reuniões, outras atividades administrativas. Mas, afinal, eu sou professor, eu gosto de dar aula, então estamos muito empolgados para poder voltar a dar aula. Não é presencial, mas a gente está aí junto, né, para transmitir conhecimentos para vocês, beleza? Obrigado a participação, agradeço muito a todos. Saiu uma pergunta, Fernando, que ela é extremamente pertinente, né? Em relação às aulas de sábado, no sábado de reposição,
em que horário que seria ministrada. Assim, de maneira geral, gente, não sei se está ficando claro para vocês, não é que o professor não quer se expor em uma aula ao vivo com vocês, tá? A ideia é, por exemplo, hoje alguns alunos me relataram aqui que os colegas não estão entrando na live porque usam o 3G do celular, a conexão está muito ruim, mora numa região de difícil acesso, tudo mais. Então, a ideia das atividades semanais, a sugestão, não qualquer ideia, mas a sugestão, é que elas não sejam presenciais. Então, a gente passa a atividade, o tempo para desenvolver, para vocês darem a devolutiva para a gente, para contabilizar a presença. E o mesmo vale para as atividades de sábado. Isso foi uma recomendação que veio desde a PRE, passou pela diretoria-geral, diretora educacional, que as aulas de sábado não sejam presenciais. Desculpa, presenciais não tem como ser, né? Que não sejam com encontros ao vivo, tá? Então, assim, na medida do possível, sempre que for encontros ao vivo com os alunos, seja para atendimento ao aluno, seja para uma aula ao vivo, seja para repor uma aula de sábado, qualquer que seja a motivação, se precisa, quer interagir, quer fazer um bate-papo, um momento para esclarecer curiosidades envolvendo a eletricidade ou tudo mais, né? Que esses encontros sejam feitos nos horários de aulas estabelecidos no horário consolidado, tá? Então, assim, a nossa ideia é facilitar para vocês e permitir que todos, quando tiver um encontro ao vivo, que todos consigam acessar, tá? Então, a ideia disso não é evitar o contato com vocês num cenário ao vivo, não, de forma alguma. Mas a gente sabe das dificuldades, e hoje eu creio que boa parte das pessoas que estão aqui, que são representantes de turma, tiveram esse feedback de alguns colegas que não conseguiram participar, ou que não conseguem, estão entrando e saindo. Inclusive, eu vejo que está oscilando quem entra e quem sai aqui, provavelmente por conta da conexão. Eu mesmo caí agora por conta da conexão. Então, as aulas de sábado podem ficar tranquilas, não vai ter nenhum encontro ao vivo durante o sábado, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. A necessidade de encontros ao vivo, seja por qualquer motivo, nós vamos dar prioridade sempre para os horários de aula já pré-estabelecidos. Beleza, gente, é isso. E a contabilização, só para finalizar, a contabilização da frequência nessas aulas, vamos assim dizer, aos sábados, fica sempre associado à participação e à entrega de atividades que o docente vai prever na sua disciplina. Olha, tem uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem, mas eu creio que está perguntando sobre os materiais, tá? Se eles vão estar disponibilizados no Swap, alguma coisa nesse sentido. É o meu entendimento. De maneira geral, o canal oficial da instituição para contato com o aluno, principalmente nesse momento, né, é o Moodle. Então, a gente está orientando que os docentes, sempre que tiver que disponibilizar algum material, disponibilizem o Moodle. Nada impede que, se o docente quiser disponibilizar no Swap, assim eu já fiz várias vezes com vocês, né, eu acho que os demais professores também, não é um impedimento. Mas, inclusive, a portaria 2337 deixa isso bem claro, né, que o mecanismo oficial da instituição é o Moodle. Então, para não ficar muito divergente também, né, agora é só um pensamento, não é nenhum aconselhamento, sugestão, nada, mas para não ficar, tá no Swap dessa vez, outra vez não muda, mas o professor pôs... Então, seria interessante, só um pensamento, mais uma vez, não é um aconselhamento, seria interessante padronizar um único caminho, pelo menos, para a disponibilização de materiais. Então, talvez o Moodle seja mais interessante. Mas a gente não tem o hábito de usar o Moodle. Gente, felizmente, não vou aqui infelizmente isso, porque é uma ferramenta muito poderosa que nós temos, a gente subutiliza ela, então a gente tem que criar esse hábito, né? Eu mesmo, eu uso muito pouco o Moodle, eu vou ter que habituar a isso, aprender as funcionalidades dele, então vai ter que se habituar a usar essa ferramenta, ok? Caso a pergunta não tenha sido essa, tá? Eu tenha confundido na resposta, refaça a pergunta por gentileza, ok? Eu acredito que é isso. No chat não tem mais nenhuma manifestação. Então, tá bom, gente. Eu já tinha feito algumas considerações aí, tá? Mas beleza. A gente se vê, tá? A gente vai se falando, qualquer coisa,
pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, tá? Foi muito bom esse momento com vocês, tá? Até mais, fiquem com Deus, fiquem em casa. Muito obrigado, gente. Se cuidem, tá? Quando eu falei para contagiar um ao outro, é para contagiar só no sentido da motivação, tá ok? Vamos manter o isolamento social, vamos se cuidar. Quem não pode ficar em casa, quem não tem condição para isso, precisa sair para trabalhar, tá? Respeito muito isso. Mas se cuidem, se protejam. A gente sabe que o bem mais valioso que nós temos é a nossa própria vida. E a gente ama muitas pessoas à nossa volta. Então, pense não só em você, mas pense nos seus pais, nos seus avós, nos seus amigos que talvez tenham comorbidade, e você pode ir transmitindo isso por negligência, né, no cuidado consigo mesmo, tá bom? Boa noite para vocês, bom final de semana, boas férias, né? Nós temos dias agora que vão entrar de férias, então boas férias para vocês, um forte abraço, tá? E fiquem bem. Pessoal, vamos fazer propaganda, né? Se inscrevam no canal do Bacharelado em Engenharia Elétrica, tá? Vamos nos inscrever aí, ó, Bacharelado em Engenharia Elétrica, tracinho FSP, tracinho PEP. Se inscrevam, tá? Sempre que possível nós vamos postar novos vídeos. Já temos alguns vídeos dos bate-papos que nós fizemos. Então, fica aí o convite para vocês, né? Vamos lá para o canal do YouTube. Valeu, Só um gente. momento de demagogia, tá? Eu queria, de coração, agradecer muito o Fernando, o professor Alexandre Carniato e o professor Leonardo, que, tem dado uma força violentíssima nesses últimos dias, essa última semana, principalmente, que foi bem sobrecarregada, todo mundo dormindo pouco, correndo atrás de documentação, pensando em estratégia. Então, assim, de coração mesmo, gente, está muito distante um do outro, né, para dar um abraço, então, sintam-se abraçados. Eu sou muito feliz por poder compartilhar minha profissão com vocês. E tchau! Valeu, gente. Até mais. Obrigado.